Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muita informação pra vocês. Já chega deixando o like no começo do vídeo que ajuda bastante. Se for a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo à família Futebolaço. Nós produzimos vídeo todos os dias pra você ficar bem informado de tudo que rola no Vascão, beleza? Galera, o Vasco estreia no Campeonato Carioca quinta-feira contra o Maricá. Tá? A partida vai acontecer às 21h30 em São Januário. Ontem nós tivemos o jogo entre Flamengo e Portuguesa, é um jogo antecipado da quinta rodada, porque o Flamengo vai jogar a final da Supercopa com o Corinthians. Era o Vasco para estar jogando essa final contra o Flamengo, né? Mas a gente fez o favor de perder a final para o Corinthians, e o Flamengo vai precisar da data ali na quinta rodada para jogar com o Corinthians. Então a federação antecipou esse jogo da quinta rodada. E aí, quando todo mundo estiver jogando a quinta rodada, o Flamengo já jogou e vai estar fazendo a final da Supercopa contra o Corinthians, tá bom? Então, o Campeonato Carioca, a partir da primeira rodada, começa quarta-feira, o Vasco joga na quinta. Não vou passar os jogos aqui, porque eu vou fazer um próximo vídeo detalhando melhor a tabela e os compromissos do Vasco no ano, para vocês entenderem um pouco o calendário. Então vou me atentar só a isso. Eu queria usar de gancho essa estreia do Flamengo. O Flamengo empatou em 1-1 com o time sub-20, estava perdendo até os 50 minutos do segundo tempo e fez um gol de cabeça ali empatando a partida. O que eu queria falar mesmo era o início dos grandes clubes nos estaduais, tá? A galera tem dado uma rateada, vitórias por placares magros, alguns empatando e perdendo. Vou passar um panorama para vocês aí de como foram as estreias aí da galera. O São Paulo tomou 3-0 do Mirassol lá no Maião. Mirassol, que é o primeiro adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. Pra galera que tá perdido, o Vasco estreia no Brasileiro dia 28 ou dia 29 contra o Mirassol lá no Maião. São Paulo tomou um coco de 3-0. Os dois times botaram titulares, tá? Tem um jogador ainda voltando de contusão. O Lucas Moura, por exemplo, entrou no segundo tempo. Tem essas questões a observar. O Corinthians meteu 3-0 na Ponte Preta. O Santos venceu de virada o Novo Horizontino, inclusive com o gol do Gabigol. E o Palmeiras ganhou apertado a Portuguesa de 1-0. Já em Minas, o negócio ficou encrespado. O Cruzeiro perdeu de 2-1 para o Pouso Alegre na estreia do técnico Tite. E o Atlético Mineiro vencia o Betim com 1-0, o golaço do Renier. Acabou cedendo o empate. O jogo ficou em 1-1. O Hulk não jogou, assistiu o jogo da arquibancada, tá? Essa negociação em curso com o Fluminense, essa confusão danada de organizada protestando, essa possibilidade de saída dele. Então o Hulk não jogou. O Grêmio botou time titular, meteu 4-0 na Avenida, já o Inter não. O Inter foi com um mistão lá, com jogadores lá fundo de elenco, e venceu de virada o Novo Hamburgo por 2-1, tá? Já na Bahia ali, o Bahia meteu 4-2 no Jequié, botando timezinho misto ali, e o Vitória empatou com o Atlético de Alagoinhas em 0-0, tá? Então, resultados apertados. O Red Bull, que é de primeira divisão, também venceu o jogo dele por 1-0. Tivemos tropeços, alguns empates, algumas derrotas, mas é início de campeonato. O Flamengo, por exemplo, o elenco principal se apresenta hoje. O Vasco está treinando já desde o dia... O expressinho, né, desde o dia 2 ou 3, o time principal voltou na segunda-feira, dia 6, 7, não lembro de cabeça agora. O Flamengo, por exemplo, só está voltando hoje. Então temos ainda aí uma disparidade entre as equipes. Então não esperem aí um Vasco atropelando nessa primeira rodada, podendo até empatar ou perder o jogo, faz parte, porque vai estar com esse timezinho alternativo. Os times pequenos já vêm treinando e se preparando fisicamente há um tempão, tá bom? Tá feito o registro para vocês. Lembrando que, por regulamento, a partir da terceira rodada você é obrigado a colocar time principal, e a Ferdi já malandra, né? O que ela fez? O primeiro clássico do campeonato vai ser um Flamengo e Vasco. Terceira rodada, Vasco e Flamengo se enfrentam, o Vasco vai botar time titular, assim como o Flamengo também, tá? Então essas duas primeiras rodadas vai ao expressinho. Minha dúvida é, esses jogadores mais fundo de elenco, Esforza, Garré, David, que inclusive estão aí em negociações para deixar o Vasco, vão começar jogando, ou vai ser a galera do expressinho, tá? Então não sabemos se vai ser o fundo de elenco com os moleques, ou se a gente vai ter pelo menos já alguns reservas jogando, ou se é só os 18, 21 que normalmente vão para a relação dos jogos. Esse grupo aí de 21, 23, todo ele se apresenta só no jogo do Flamengo na terceira rodada. A conferir.
Beleza? Tá feito o registro. 2h45 agora da tarde, a bola rola na Copinha. O Vasco vai enfrentar o Botafogo de São Paulo no estádio do Botafogo de Ribeirão Preto. O Vasco, se avançar, pega ou o Guanabara City, que foi líder do grupo do Vasco, o Vasco classificou em segundo, ou a Tunaluso, tá? Então, vocês já estão entendendo já o chaveamento. Hoje, 2h45, Vasco da Gama e a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto avançando Guanabara City ou Tunaluso. Tá bom? Tá feito o registro, mais tarde eu trago para vocês o resultado, como é que foi o jogo da Copinha. Tá bom? Tá feito o registro. Galera, quero falar de um assunto importantíssimo. Eu já ia trazer esse vídeo aqui no canal, até comentei no grupo de WhatsApp ontem dos membros que eu ia fazer um vídeo com apurações exclusivas sobre essa parceria do Vasco com a Nike e algumas situações não muito bacanas que eu tomei conhecimento, mas o Gilmar Ferreira trouxe uma matéria hoje, então vou trazer para vocês a matéria dele e vou complementar com algumas informações exclusivas que eu pude apurar para vocês. Só antes, lembrar vocês aí que a Golcase é a nossa parceira aqui do canal Futebolaço, parceira do Vascão da Gama também. Tá rolando a promoção aí do meu cupom com desconto dobrado. O nosso cupom normalmente dá 5% de desconto, mas está dando 10%. E alguns itens selecionados estão sendo separados para as promoções. Por exemplo, capinha de celular, comprou uma, segunda sai de graça. Você pode ir no QR Code no link da descrição. Nesse momento, o que tá aí pegando o cupom dobrado são as garrafas modelo Fresh. Tem esse modelo de 950, também tem um de 650, tá? Dia 14 até o dia 13, do dia 11 ao dia 13 é a garrafa modelo Fresh. Dia 14 e dia 15 serão os copos Vibe, tá bom? Eles vão entrar aí com desconto dobrado. Você pode, inclusive, estar personalizando com nome e número, tá? Mas tem vários itens disponíveis na loja. Tem o nosso copo de 1 litro 120, tá? Além disso, você tem outras variedades de garrafa. A nossa garrafa de entrada, modelo Urban, tá? De 500 ml. E a nossa garrafa Flip Pro, que é a minha que é a minha xodozinha de 750 ml, beleza? Dá uma olhada no site da Golcase, com certeza alguma coisa vai te agradar. Não esqueça de usar o cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Lembrando, galera, são itens licenciados, você comprando parte da venda vai direto para os cofres do Vasco, beleza? Golcase, parceira do canal Futebolaço. E agora, galera, vamos se debruçar sobre o tema Nike. Quando o Vasco começou a temporada, quem tá acompanhando os vídeos do canal, eu trouxe para vocês um comparativo dos uniformes de treino do Atlético Mineiro com os do Vasco. Até vi alguns comentários, pô, nada a ver, ficar comparando o Vasco com o Atlético, pipipi, popopó. Trouxe as camisas da Copinha do Vasco e as camisas da Copinha do Atlético. Eu falei, cara, não tá legal. A impressão que você tem é de que o Atlético tá sendo mais bem cuidado e o Vasco tá sendo feito aquela coisa meio assim, vai o que dá. Foi a impressão que eu fiquei. Não gostei do uniforme de treino que o Vasco está usando, diferente do Atlético, que são dois uniformes, entre aspas, iguais, só que muda o interno é preto e as mangas são lilás, a outra, o interno é lilás e as mangas são pretas, a camisa parece ser mais detalhada. O Vasco só tem uma camisa dessa parecida com a do Galo e uma outra toda branca lá, com um detalhe em preto. A cruz de Malta, inclusive, não é nem a que o Vasco tem usado. O Vasco está usando essa cruz de Cristo, né, que o Vasco resgatou lá de anos mais para trás, e a camisa da comissão técnica é essa cruz, dessa cruz aqui, mais comum, que o Vasco passou a usar com frequência nos últimos anos, até ter essa mudança para a volta da cruz mais antiga. Eu falei, pô, tá com cara de adaptação, a camisa da Copinha é um negócio horroroso. E eu falei, por que tá tendo essa diferença? Isso me trouxe uma pulguinha atrás da orelha. E aí, como eu sou, pô, fãzaço da Nike, eu falei, cara, eu vou tomar pra mim essa cruz aí, eu vou atrás disso. Daí eu fui apurar. Antes de eu entrar nas minhas informações, eu vou trazer pra vocês primeiro a matéria que o Gilmar Ferreira trouxe hoje no seu Twitter, para mim poder pegar, porque tem novidade da informação dele, e eu vou complementar com as minhas aspas aqui para o Gilmar Ferreira. Em estresse na largada. Estresse, o que tá rolando? Não começa bem a relação entre o Vasco e a Nike, o fornecedor de material esportivo que substituirá a capa. O lançamento do uniforme do time nesta quinta-feira é cercado por celeumas envolvendo lojistas, donos das 70 boutiques oficiais do clube. Eles se mostram insatisfeitos com o fato de a fabricante já ter comunicado que, por hora, não terá mais do que o enxoval de jogo número 1,
camisa preta com faixa branca na diagonal para comercialização. No final da tarde da última sexta-feira, o diretor de negócios da Vasco SAF, João Vitor Assunção, tentou apaziguar os ânimos com os lojistas, garantindo a entrega do enxoval completo ao longo dos próximos 2 meses. Em reunião por videoconferência e na presença representantes da licenciada da empresa norte-americana, o executivo vascaíno informou que até março as prateleiras estarão cheias. A explicação da fornecedora para a quebra na expectativa foi a suposta demora na assinatura do novo contrato. E é aí que eu vou entrar com informação exclusiva, tá? O que é estranho, pois as tratativas se arrastam por 6 meses. Nunca é demais lembrar que a Nike tem no histórico discussões desgastantes sobre o mau atendimento à demanda dos clubes. Os lojistas deram voto de confiança, mas têm impressão de que o estoque não atenderá à procura dos torcedores. A camisa profissional deverá ter preço ao consumidor final estimado em 429, vejamos, tá? Não tô aqui para desmentir informação de colega, tô trazendo como base a notícia do Gilmar Ferreira e eu vou dar a minha, tá? O que eu tô trazendo aqui é informação exclusiva do Diego e do canal Futebolaço. Essa informação do preço a 429 não bate com a minha. Eu tive uma informação de que a princípio essa aí é 399, o que não quer dizer que pode ter um reajuste, tá? Porque a camisa tá chegando nas lojas, chegou entre final de semana e começo da semana agora, a Nike tá despachando para os lojistas, então pode ser que de última hora tenha uma mudança, até porque é tabelado, isso vem de cima para baixo e as lojas têm que vender tudo igual, até para dar desconto, promoção, isso tem que ser combinado para uma loja Gigante da Colina não ter vantagem sobre as outras, tá? Inclusive eles têm um problema muito grande e eu percebo que a galera acaba muitas das vezes dando prioridade aos e-commerce, porque as lojas virtuais, não vou ficar fazendo propaganda de graça para ninguém aqui, elas acabam por não ter a despesa da loja física, mais facilidade para margem, né? Ela consegue dar desconto maiores porque o custo operacional delas é mais baixo. E aí muitas das vezes algumas já tem cupom ativo direto, no lançamento as lojas Gigantes da Colina não podem dar desconto, então acaba sendo uma vantagem competitiva aí um pouco meio ruim, né? Para a galera da loja física contra a galera do e-commerce. O Vasco tem mais torcida fora do Rio de Janeiro do que no Rio. Não é no Brasil inteiro que o Vasco tem esse leque de Gigantes da Colina. Então a galera off-Rio já tem até por hábito comprar mais nas lojas virtuais do que nas lojas físicas. Apesar das lojas Gigantes da Colina entregarem via, né, Sedex, né, e outras transportadoras aí a Brasil todo, tá bom? Então é uma primeira informação. Há inclusive uma preocupação de como vai ser a concorrência com a Centauro, porque para quem não sabe, a Nike é dona da Centauro, tá? Então o que acontece? A Centauro, por exemplo, enquanto o Vasco é capa, vou pegar disso, não lembro como é que era no período da Umbro, o Vasco é tratado meio que assim, né? Você entra na loja da Centauro, praticamente não tem nada do Vasco. É basicamente a camisa de jogo, preço no talo, tem uma linha deles lá, tipo uma Brasiline, essa, que inclusive nem marca tem, é um licenciamento que a Centauro tem com o Vasco, então as camisas mais baratas e shorts que eles vendem lá. Você pode ver que outros clubes têm mais oferta de modelo, o Vasco é tratado meio como quase que ponta de estoque dentro da Centauro nas lojas físicas. Só que a Nike é dona da Centauro, então há um receio das Gigantes da Colina, da Centauro, né, pô, ter a loja agora abarrotada de Vasco Nike, né? E eles têm a questão também da loja virtual do e-commerce, né? Você pode comprar online. Então há um receio dos lojistas como é que vai ser essa questão. Pô, os preços vão ter que ser tabelados, eles têm mais facilidade de vender. Lembrando que a própria Nike, né, tem um site oficial dela lá e muita gente já compra. Eu, por exemplo, sou aqui, comentei essa questão do preço a conferir. O Gilmar está dizendo que vai ser 429. Eu não tinha a informação quando eu apurei dessa reunião do diretor de negócios do Vasco com os lojistas, mais um representante da Nike. Essa informação eu não tinha, tô dando aqui o crédito ao Gilmar, não estava sabendo que o desgaste estava nesse nível. O que eu posso sim confirmar, o que o Gilmar falou, é que não vai ter muita coisa da Nike nesse primeiro momento. Inclusive, eu fiz um questionamento. O Vasco normalmente, se vocês derem uma olhada aí, voltar a refrescar a memória, como é que funcionava? O Vasco começa o ano, ele lança uma camisa, normalmente ele vinha lançando a camisa branca primeiro, e aí passava ali mais um mês e meio, 2, ele lançava a camisa preta. Depois, lá em agosto, setembro, saiu o uniforme 3.
né? Porque a galera, como é que funciona? Como a capa já está há alguns anos no Vasco, então você tem um estoque da temporada passada. Então eles lançavam, para de repente não encalhar muito o estoque passado, eles lançavam uma camisa, e aí o lojista ficava com uma camisa do modelo novo, mais o estoque agarrado da temporada passada, ele ia diluindo, vendendo uma nova, mais o velho. Aí mais um tempo para frente vinha a outra camisa, né? E aí vendia junto com a primeira, mas tentando desafogar o estoque da velha, para a galera trabalhar só com os 2 uniformes novos até chegar o terceiro uniforme, que é mais pro final da temporada. O que me foi passado, o que eu consegui apurar, é que o Vasco demorou para fechar esse contrato com a Nike. O Atlético Mineiro, não confirmei, não fui apurar isso dentro do Atlético, mas a impressão que eu tenho é de que o contrato do Atlético com a Nike está fechado há muito mais tempo do que o Vasco. Inclusive, vou deixar passando para vocês aí na tela, o Atlético Mineiro lançou os novos uniformes, eu adorei. Eu não sou fã dessa gola metade branca, metade preta. O Uruguai tinha uma camisa assim, então a Nike pegou meio que o template ali do Uruguai e de outros times ali para fazer a do Galo. Só que eu achei que no Galo ficou legal. Acho que ficaria mais bonita se a gola fosse toda branca, mas não ficou feio. Eles trabalharam com branco, preto e dourado. Tá? O Nike é dourado, em volta das faixas diagonais tem um dourado ali para não ficar só preto no branco direto, e tem história. Essa camisa do Galo é alusiva à camisa do primeiro título brasileiro do Atlético em 1971. Inclusive, o torcedor do Vasco está acostumado a ter história, né? A capa sempre trabalhou. Ah, essa camisa é lançamento terra e mar, por causa do Remo e tal. Aí lança uma camisa marrom, uma camisa azul, como foi esse terceiro uniforme. Ah, essa camisa agora é alusiva à camisa de 99 e 2000. Tô voltando para a temporada de 2024. Aí aquela branca parece aquela camisa... Parece aquela camisa ali, né? O Vasco lançou a camisa branca de 2024 parecendo essa camisa aqui. Já a camisa preta, uniforme número 1, foi em homenagem ao Roberto Dinamite, lembrando um pouco aquela camisa da despedida do Valeu Roberto e tal. A faixa, ela não vem até embaixo, ela vem até o meio aqui. Então o Vasco contou a história daqueles uniformes assim. Então o cara teve os camisas negras, né? Que é o terceiro uniforme de 2023. Nesse primeiro momento, não vai ser assim. A informação que eu tive, inclusive, que chegou a ser debatido a possibilidade de 2026 o Vasco jogar com o uniforme tampão, sai a capa, volta a VG, ou usa o uniforme sem patrocínio. Se você der uma olhada no Botafogo, quando o Botafogo fechou com a Reboque pediu um prazo para fazer os uniformes. O Botafogo jogou a temporada 2023, se eu não me engano, inteira com o uniforme tampão, não tinha marca. Era uma camisa produzida pelo próprio Botafogo. Aí em 24 a Reboque entregou, lindo. Inclusive o Marcelo Lazzarin, que era do Vasco, foi pra lá. Fizeram um monte de camisa, desenho pra caramba. A Reboque tá arrebentando no Botafogo. Só que a Reboque teve tempo, ó. Você vai jogar um ano com o uniforme tampão, e aí no ano que vem a gente vem com tudo. Corta-vento, agasalho, uniforme de treino, viagem, concentração. E pô, desenharam com carinho. Isso foi oferecido ao Vasco. E o Vasco era um desejo, a informação que eu tive do presidente Pedrinho. O Pedrinho era um desejo pessoal dele ter a Nike no Vasco. Ele queria e fez muita força para a Nike vir. Inclusive a Puma entrou na negociação e tentou pegar o Vasco. Acabou que o negócio não andou, foi realmente com a Nike. E a Nike falou, olha, já que vocês querem, entre aspas, forçar uma barra para a gente já iniciar a temporada com o Nike, beleza, só que vocês vão ter que entender que eu sou uma empresa mundial, né? Pô, atendo o mundo inteiro e top 1 no mundo, a gente tem uma demanda muito grande. Normalmente a gente precisa de um ano para desenhar com carinho os uniformes, para preparar essa produção, para desaguar com tranquilidade. Vamos forçar uma barra? Então o que a gente vai fazer? Ó, não vai dar muito tempo para desenhar o uniforme, a gente vai fazer umas improvisações aqui. Vocês viram que o uniforme da Copinha é um negócio horroroso. Compara com o do Atlético Mineiro. Eu trouxe para vocês no canal. Volta, inclusive, no vídeo que eu comparei os novos uniformes do Vasco com o Atlético. Você pega, por exemplo, que você vê que o uniforme do Vasco parece que foi aquela coisa, pega aquele uniforme de treino de 27, copia as cores, joga nesse template aí que o Galo e outros clubes estão usando. A outra camisa, bota uma camisa toda branca aí, só joga uma cruz de malta e um Nike e é isso. Inclusive está confirmado, esses uniformes de treino do Vasco são provisórios. Não sei nem se isso vai para a loja ser vendido agora, tá? Realmente é provisório.
o Vasco deve ter um incremento de novos uniformes de treino aí pro restante do ano. O Sampaoli ontem, por exemplo, estava na beira do gramado com uma camisa de comissão técnica para jogo. Simples, escrito Galo, com a logo da Nike ali. Não sei se a comissão do Vasco vai ter uma camisa dessa. Se vai ser, por exemplo, a camisa branca de treino que o Diniz já usa lá. Ou isso, ele usar uma roupa própria dele. Mas vai ter sim pouco produto da Nike. Tá? E aí os lojistas, pô, cara, ficou uma situação meio complicada pra gente. Por quê? A galera ficou aí, pô, vou dar uma segurada na compra da capa porque eu quero esperar a Nike, só que a Nike vai entregar pouca coisa nesse primeiro momento pra loja. Ao mesmo tempo, acho que foi um erro, e pô, um erro super compreensivo dos lojistas. Eles ficaram com medo dessa questão de Nike. Vocês perceberam que tiveram dois fenômenos de venda, dois sucessos, não vou dizer fenômeno porque foi colocado poucos itens à venda. Foram dois sucessos de venda no final do ano. A camisa marrom uniforme 3, né, golinha polo, a galera adorou a camisa. A azul de goleiro, confesso que eu não gostei muito. Inclusive essa camisa ainda tem nos e-commerce para comprar, nas lojas gigantes da colina. E a camisa de aquecimento cinza, que é em homenagem à releitura do uniforme de treino lá de 97. 99, desculpa. De 99 cinza. Então eles pegaram aquele uniforme lá e tentaram fazer algo similar. Tá? Essas duas camisas venderam muito e você não acha mais para comprar. A marrom você só acha nas lojas virtuais aí, tamanho P, tamanho M, e em várias gigantes da colina nem a camisa marrom mais tem. E não tem nem mais como pedir, porque o contrato com a capa acabou. O que vendeu, então os lojistas com medo de encalhar, pediram pouco, já que a Nike ia chegar em janeiro, não sabiam qual seria o retorno de venda das camisas. As marrons venderam a dar com pau, ainda tem um pouco da azul. E o uniforme cinza de treino sumiu. Tem e-commerce aí que você procura que você não acha tamanho nenhum para comprar, tá? Então, vai ser um pouco apertado. Fiquei até com uma dúvida, falei, tá, a camisa preta é a única que vai para as lojas gigantes da colina vender agora. Mas e o Vasco em campo? O Vasco em campo já vai usar as duas camisas, porque antigamente, o que o Vasco fazia? Como a capa já estava uns anos no Vasco, o Vasco lançava uma camisa como uniforme novo, um exemplo, a branca, ainda não lançou a preta. O Vasco jogava com a camisa preta, a branca da nova temporada e com a preta da temporada velha. Então ele misturava ali o time em campo com uma camisa nova e uma velha, uma nova e uma velha. Até lançar a segunda nova, aí parava de usar uma velha e ficava usando as duas. E essas camisas só chegavam nas lojas gigantes da colina a partir do momento que havia o lançamento. Agora não tem camisa velha da Nike pro Vasco usar. Aí qual é a dúvida? O Vasco vai deixar o time principal usando já as duas camisas, a branca e a preta, porém só não terá ainda nas lojas gigantes da colina a camisa. Vamos lembrar que quando a capa chega no Vasco, tinha a Umbro antes e foi a mesma coisa. A capa chegou lançando tudo de uma vez só. Ela já botou as duas brancas, já botou a branca, a preta, as duas camisas de goleiro, a verde, a roxa, lembra? Veio tudo numa pancada só. Pode ser que a capa a Nike não tenha conseguido produzir tudo, então ó, o time vai jogar normalmente com a camisa branca ou a camisa preta, só não vai ter na Gigante da Colina ainda. Como o Gilmar Ferreira falou, março, de repente lá para março a camisa branca esteja disponível para venda, tá? Então tô curioso para ver a camisa do Galo branca, que eu achei linda, parece a camisa da seleção brasileira, aquela que tem uma gola meio esquisita. Já viu as camisas do Brasil que tem uma gola meia polo, meia autona, meio diferente? Tinha uma amarela e tinha uma azul. Parece que a Nike pegou o template, né, da azul ali e só adaptou, fez toda a branca com a gola preta, adaptando para o Atlético Mineiro. Uma dúvida também que eu fiquei, eu falei, poxa, para os fãs de Nike, pô, Total 90 é uma coleção icônica, né, a Nike fez esse relançamento esse ano que passou de 2025, eles estão lançando algumas camisas antigas, e eles relançaram várias Totais 90. No Brasil, somente o Corinthians tinha Nike, e o Corinthians tem um uniforme espetacular para mim, eu adorei, aquele preto com laranja Total 90. Eu falei, pô, o Vascaíno merece ter uma coleção Total 90. Pô, a Nike será que não consegue dar uma Total 90 pro Vasco? O que eu fiquei sabendo que a princípio não deve ser, tá? A linha Total 90 foi 2025, o Vasco vai entrar na coleção 2026. Então, deixa até uma sugestão, pelo amor de Deus, até para poupar trabalho, lance um terceiro uniforme do Vasco 2025 Total 90, deixa para contar a história ano que vem. Seria muito bacana o Vascaíno ter uma coleção Total 90, ou fazer um quarto uniforme. 3 uniformes aí, mais um quarto, que seria a linha
total 90. Pô, eu ficaria muito chateado se o Vasco perdesse essa oportunidade de ter essa linha total 90, que é uma linha icônica da Nike aí. Pô, eu como vascaíno ia ficar muito feliz ter uma linha total 90, tá? As camisas têm 3 modelos. Camisa modelo jogador, que vai vir na casa aí de 700 e alguma coisa. Modelo normal, torcedor, que é esse 399, 429, e vai ter uma intermediária. A tendência é ter 3 modelos, mas acho que nesse primeiro momento só vai ter ou linha jogador ou linha torcedor. Outro detalhe que me foi informado, pelo menos nesse primeiro semestre, ou talvez nesse primeiro ano, vários produtos vão ser cortados. Então, uma penca de agasalho, uma penca de corta-vento, essa linha absurda de regatas, essa quantidade de itens que a capa entregava ao Vasco, não vai ter. E a informação que eu tive foi porque o Vasco meio que forçou uma barra. Tava caminhando, ia fechar o Vasco com a Nike, só que o Vasco não fechou logo esse contrato. A Puma entrou no meio, foi tendo desacordo entre as partes ali, e o contrato foi fechando mais ali para metade do segundo semestre. E aí, cara, foi feita a escolha. Ou a gente faz as coisas improvisadas em 2026, ou vocês jogam com 1 ano tampão, ou 6 meses tampão, e a gente entra mais à frente e vai ter tempo para desenhar. Outro detalhe, fiquei sabendo que já os uniformes e os produtos de 2027 já estão sendo desenhados, porque a Nike trabalha com 1 ano de antecedência, assim como ela está desenhando para outros clubes. Então, no próximo enxoval, para o próximo ano, a gente deve ver a normalidade do que vai ser a Nike dentro do Vasco. Então, esse primeiro ano, principalmente esse primeiro trimestre / semestre, a coisa vai ser um pouco meio do jeito que dá, meio empurrado ali. Inclusive vai surgir uma oportunidade boa. Você que diz tanto que ama a capa, que a capa é isso, que a capa é aquilo, aproveita porque vai ter muitas promoções tanto nas Gigantes da Colina, com itens meio que agarraram, como nos e-commerce, tá? Então vai ter muita promoção aí, a galera que tem um pouco mais de baixa renda, tem uma grana mais apertada e não tem inclusive condição de comprar camisa oficial do Vasco, aproveita aí para tu tá adquirindo produtos. A galera inclusive que é mais baixinha e magrinha, usa P e M, aproveita que ainda tem alguma coisa dando sopa. E não vai ter reposição, né? Acabou, porque a capa saiu do Vasco. Inclusive, aquela linha capa combate, que era em homenagem, 30 anos, eu acho, se eu não me engano, acho que era isso, 30 anos, 25 anos da linha combate, o Vasco usou aquela camisa, o Vasco perdeu pro Mirassol, se eu não me engano. A princípio não seria uma camisa para venda, tá? Ia ser só o Vasco jogando em campo e beleza. Só que a capa, né, meio que para ter algum produto ainda para vender do Vasco, mudou de ideia. Eles botaram para venda aí a capa combate, nas Gigantes da Colina não tem, por enquanto, só vejo dessas camisas nas lojas virtuais. Não sei se em algum momento isso vai chegar às Gigantes da Colina, acredito eu que não. Assim como aquele kit de fechamento aí, a primeira camisa da capa de 95, mais um livro contando a história da capa no Vasco. Essa camisa só e o kit só está sendo vendido na Vasco Store, tá bom? Também não chegou às Gigantes da Colina, beleza? Então é isso, galera. Esse eu fecho com vocês a nossa primeira edição. Logo mais eu volto com mais informações. O vídeo ficou longo, porque teve muita informação que eu apurei para trazer para vocês aqui. Tô curioso para ver esses uniformes do Vasco aí. Já vazaram algumas camisas aí. Vamos ver se acertaram, se vazaram de fato a camisa. Tem uma camisa que tá bem básica, aí branca com a faixa preta. Não é feia, é básica, né? Tem um Nike ali, tem uns detalhes dentro da faixa. Não sei se é essa camisa mesmo. Ninguém pode confirmar isso. Ou pelo menos as minhas fontes ninguém quis me confirmar, mas vamos ver. Quinta-feira o Vasco estreia aí com seu novo uniforme, e acredito eu que na quinta-feira de manhã vai estar saindo o uniforme, porque no Galo foi assim, o Galo jogou ontem com Betim e o uniforme saiu mais cedo pela manhã, tá bom? Tamo junto, saudações vascaínas, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Valeu, fui!